Aí, gente, tudo bom? Beleza? Tudo certinho. Gente, vamos lá falar sobre os protozoários, características gerais, classificação, importância ecológica, morfologia, tá certo? Então, deixe-me colocar esse primeiro slide, que caracteriza bem aí para vocês um dos organismos, né, que é o Trypanosoma cruzi, que é bem emblemático no que se diz respeito a esse grupo, tá certo? Aí você tem o Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea vista ao microscópio eletrônico, tá bom? Então vamos partir para o que interessa. Reino protista, ele tem uma classificação segundo Brusca de 2007, que os protozoários são seres unicelulares, eucariotos, que não apresentam nível de organização tecidual como as plantas e os animais, e não passam pelo processo de formação de folhetos. Nota que a gente já viu exatamente quais são esses folhetos: endoderme, ectoderme e mesoderme, e a partir daí a formação de órgãos, né, dos folhetos embrionários, que ocorre nesses grupos. Amores, uma dica: essa classificação é muito controversa. Eu usei uma das, né? Ele coloca aí para gente que são organismos eucariotos, porém você vai encontrar a classificação dita das algas, as clorofícias, as feofícias, as xantofícias, que são organismos que se encontram nesse grupo, tá certo? Então vocês vão ver na realidade que a grande massa de autores não entra em consenso no que se diz respeito a uma classificação objetiva, que você encontra só uma classificação para esse grupo, tá certo? Então eu fui bem pragmático, peguei essa aí, porém a gente vai ver também a classificação para as algas, tranquilo? Beleza? Então vamos ver o próximo slide. Ó, vamos ver os aspectos gerais, que é o que mais importa para a gente. Vê bem, nós temos organismos que são eucariotos, ou são eucariontos, são aqueles organismos que se apresentam para a gente com material genético já envolvido, já compartimentalizado, a denominação é essa. Não só o material genético que está compartimentalizado, porém você vai encontrar uma quantidade maior de organoides, ou seja, de organelas. A origem, mais ou menos 2 bilhões de anos, alguns autores colocam entre 1,4 e 2 bilhões de anos. A grande maioria, a sua esmagadora maioria, ela é unicelular. Apresentam-se como organismos fotossintetizantes, existem organismos que fotossintetizam, produzem sua matéria orgânica. E heterotróficos, ocorrem também organismos que precisam de matéria orgânica, precisam dessa matéria orgânica que se encontra no ambiente para poder metabolizar e gerar sua energia, né? Durante muito tempo eram considerados animais de uma única célula, tranquilo? Porém, hoje em dia a gente sabe que o reino animal ele tem uma estrutura totalmente diferente. Você vai encontrar ali porífero, quinidário, platelmínito, nemátoda, molusco e tal. Então desemboca por aí, tá certo? Do ponto de vista evolutivo, você tem organismos procariotos dando origem aos eucariotos, tá? Olha lá, podem ser pluricelulares ou multicelulares, no caso as algas, como eu havia comentado para vocês. Então é controverso em virtude disso. Não pouco importante, nós vamos ver aí a classificação das algas também, tranquilo? Modo de vida é bem diversificado. Alguns autores colocam que o modo de vida é cosmopolita ou cosmopolitano. O que é isso, cabeça? É aquele grupo de organismos que consegue sobreviver em vários ambientes, em várias áreas. Vocês vão encontrar exatamente ele, tá? Então, modo de vida diversificado, com parasitos, endossimbiose, comensais, né, comensalismo, mixotrofismo, ou seja, mixotróficos, e livres. Esse mixotrófico é uma característica dos euglenoides. Mixo do grego quer dizer mixar, misturar, né? Então são aqueles organismos que tanto metabolizam na ausência de matéria orgânica quanto na presença de matéria orgânica. Ou seja,
se comporta como autótrofo e heterótrofo. Se tem luminosidade solar, ele vai fotossintetizar. Se não existe luminosidade solar, ele vai captar matéria orgânica do ambiente, tá certo? Vê bem. Adaptação dos protozoários. Vamos ver quais são as principais características, as principais estruturas que viabilizaram a adaptação desses organismos no ambiente. Primeiro, mecanismo de absorção de água, ou seja, presença de vacúolos, vários vacúolos. O paramécio é um exemplo, né? É o principal organismo. Você falou em protozoário, que vem em mente normalmente é o paramécio, né? Formação de estruturas locomotoras. Observe que esse é um dos pontos que leva exatamente à classificação dos grupos. Ampla distribuição nos ambientes, a gente já havia colocado. Troca gasosa em todos os grupos ocorre por difusão, ou seja, de um gradiente de maior concentração para o de menor concentração. Primeiro grupo, apresentar compartimentalização celular, isso aí a gente comentou. Existe compartimento para digestão, existe compartimento para guardar material genético, existe compartimento para produção de energia, existe compartimento para produção de proteína, ou seja, você encontra aí áreas que vão viabilizar todos esses processos. Alguns grupos apresentam potencial patogênico, são aqueles que vão viabilizar doenças. Pato do grego quer dizer doença, disfunção, tá certo? Então, do ponto de vista patológico, esse grupo é importantíssimo. Você tem a giardíase, você encontra a amebíase, a tricomoníase. Então, são várias doenças que nós vamos encontrar nesse grupo. Presença de foraminíferos, que é outro grupo que é pouco abordado para a gente nos nossos vestibulares. Uma dica para vocês é que os vestibulares, o Enem propriamente dito, ele comenta muito sobre as protozooses. Então, mesmo assim, eu coloquei para vocês um tópico sobre foraminíferos, que a presença desse grupo em grandes profundidades indica a presença de petróleo, tá certo? Então, são organismos que se apresentam para a gente, são bem antigos aí no que se diz respeito ao seu desenvolvimento, a condição evolutiva dos organismos. Beleza? Olha aí. Classificação dos grupos. Deixei bem mastigado, bem detalhado. Você pegar um livro de biologia de Sonelópios, de Amabis, de Martot, de Marco Aurélio, de Paulino, eles vão comentar mais ou menos essa classificação. Então, segue aí, ó. O primeiro grupo seria o Rhizópoda ou Sarcodina, né? Está sendo representado pelas amebas. A amebinha normalmente vive em ambiente úmido, né? É um organismo que precisa de concentrações d'água satisfatórias aí, em virtude exatamente de toda a sua estrutura. Apresenta pseudópodos, que são estruturas que vão viabilizar tanto a captação de nutriente, captação d'água, né? Processo de pinocitose, de fagocitose. Então, outro organismo que se apresenta para a gente muito bem obrigado nesse grupo é o Sarcodina ou Rhizópoda, que está sendo representado pelas amebas. Outro grupo, né, coloquei para vocês, que apresenta pseudópodo, já havia comentado, né? Flagelado ou flagelata. Mas, como a turma gosta de nome bonito, né, são os chamados mastigóforos. Mastigóforo vem de mastix. E esse mastix quer dizer chicote. São aqueles que apresentam flagelo, tá certo? Então, o Trypanosoma cruzi, a Giardia lamblia, o Trichomonas vaginalis, que eu coloquei para vocês uma foto de cada um. Então, o Trypanosoma cruzi, a Giardia lamblia e o Trichomonas vaginalis. Então, todos esses aí se apresentam com flagelo. Então, são chamados simplesmente por mastigóforos. Outro grupo que eu coloquei para vocês são os ciliados, ciliata ou ciliófora. O próprio nome já está dizendo, gente. Em biologia é interessante que muitas vezes o próprio nome já destaca a característica do organismo, a característica do grupo, uma terminologia técnica bem detalhada. Então, aí ó, ciliado, ciliata, porque apresenta cílios. Aí você encontra
o paramécio, nosso amiguinho, né? A vorticela e aí o balantídeo, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, essa classificação seria muito interessante que vocês tivessem aí em mente, tá? Representante dos grupos ainda, né? Observa que eu coloquei para vocês os chamados esporozoários. Eita, que aí a gente tem que ter uma atenção toda especial. A gregarina, né? São esses organismos unicelulares. O plasmódio, né? Olha ele aí, ó, saindo da hemácia, estourando a hemácia, causando hemólise. Eles não apresentam estrutura de locomoção, bem diferente dos outros que eu havia destacado para vocês. Tá? Morfologia do grupo. A ameba, pode ver a amebinha em microscopia óptica, né? Ela tem esses prolongamentos aqui, deixe-me colocar para vocês. O ponteirinho que vocês sabem que eu gosto de utilizar, né? Então aqui, ó, existem quimioreceptores que vão captar o nutriente, que vão englobar. Por isso, dependendo da posição que o alimento, o nutriente esteja no ambiente, ele se desloca emitindo esses pseudópodos. Observa que o pseudópodo, para que ele possa emitir, ele lança aqui, ó, ele consegue contrair essa área aqui do citoplasma, essa aqui também. Então vai existir projeções citoplasmáticas. Essas projeções elas vão englobar, vamos supor que tem um nutriente aqui, tá certo? Então o quimioreceptor ele conseguiu detectar essa projeção, ela vem para cá, ela vem para cá, e a ameba consegue formar os seus pseudópodos. Pseudo do grego falso, podos, pés. Então eles apresentam falsos pés, né, para captação de nutrientes, tá certo? Olha lá o outro que eu coloquei para vocês, o emblemático Trypanosoma cruzi. Aí não pode esquecer. É interessante que você dê uma olhadinha na aula sobre Trypanosoma cruzi, o que causa o mal de Chagas, importantíssimo. O seu ciclo é um ciclo assim, simplesmente fantástico, uma coisa incrível. Organismo heteroxênico, se apresentam com dois hospedeiros, né? Então é interessante que vocês deem uma olhadinha aí no canal nessa aula. Muitíssimo importante no que se diz respeito a... Olha como ela... Suquinho de maracujá. Ó, tô suquinho de maracujá também. E a delícia, viu? Suquinho de maracujá, né? Pra molhar a garganta, que a gente fala muito assim quando tá nessas aulas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, morfologia do grupo, você tem paramécio. Aqui eu destaquei para vocês o ciclo da toxoplasmose, mostrando que existem cistos, mostrando que existem oocistos, que são liberados a partir das fezes de gatos, né? Aí a gente tem uma aula exclusiva sobre toxoplasmose que te explica todo esse ciclo biológico do organismo. Aqui é só para você ter uma ideia da estrutura, das formas, ou seja, morfologia em geral. Tranquilo? Vamos ver lá. Os foraminíferos, né? Então, origem, como eu havia falado para vocês logo no início da aula, os foraminíferos eles têm uma origem, né? Uma origem muito tempo, no pré-cambriano, há mais ou menos 550 milhões de anos. Na realidade, se você analisar o pré-cambriano, foi ali onde surgiu a grande maioria, essa gama, né, de ancestrais que deram origem a todos esses organismos que nós encontramos hoje, né? Inclusive os foraminíferos, né? São integrantes do plâncton marinho. Plâncton do grego quer dizer errante, né? São aqueles organismos que são levados, que são arrastados pelas correntes marinhas, tá certo? Os foraminíferos bentônicos, que é bentônico, cabeça, eu não lembro, que é um organismo bentônico. Bentônico é aquele que vive no solo oceânico. Ou também eu posso dizer que tem uma íntima relação com o solo oceânico, tá certo? Então são esses organismos, são bentônicos.
os foraminíferos eles apresentam essa propriedade. Cabeça, mas tem mais classificação? Tem. Existe uma classificação vasta no que se diz respeito à disposição desses organismos em relação à lâmina d'água. Você encontra os organismos bentônicos, como eu coloquei para vocês, planctônicos, nectônicos, pleustônicos, o plâncton, você tem também o fitoplâncton. Dentro dessa perspectiva do plâncton, você não vai encontrar só plâncton, você tem o ictioplâncton, você tem o mixoplâncton, você vai encontrar o bacterioplâncton, ou seja, é uma gama de classificações que nós vamos encontrar. Importante porque nas nossas aulas de campo, normalmente, em enseada dos corais, em candeias, do estuário do Rio Jabotão, em Suape, a gente sempre aborda, a gente sempre comenta sobre esses aspectos, tá certo? Então, vamos lá. Foraminíferos são bentônicos, são micro-organismos protozoários, tá certo? Que vivem no fundo do oceano, predominantemente, sobre o sedimento ou dentro dele. Possuem carapaça, que pode ser gelatinosa, quitinosa, né? Quitina, se lembra que quitina é um polissacarídeo. Calcária, principalmente a partir do carbonato de cálcio, CaCO3, que frequentemente são calcárias. Beleza? Tranquilo? Então, eu coloquei aí as principais, porém, o que você vai encontrar predominantemente são as carapaças calcárias. Juntamente, as bactérias são os primeiros a responder, de alguma forma, quanto a alterações no fluxo de matéria orgânica da região onde vivem e compõem grande parte da biomassa dos oceanos. Então, biomassa, a gente teve a oportunidade de ter uma aula e comentamos aí na aula de ecologia as características gerais sobre a biomassa, né? Quantitativo de organismos, de matéria orgânica, né? O cabeça seria a biomassa propriamente dita. É aquela gama de matéria orgânica liofilizada, que você retirou a água e ficou só matéria orgânica. O estudo dos foraminíferos vivos ou dos fósseis de suas conchas podem ser muito importante. Olha só uma característica aí que eu gostaria que vocês fixassem. Por oferecer dados geológicos utilizados na exploração de petróleo ou informações sobre a variação da qualidade da água na região, por exemplo. Tá certo? Classificados como risópodas, sarcodina, mais de 18 mil espécies. Beleza? Então, os risópodas ou sarcodina são os foraminíferos. Vamos lá. Aqui é um exemplo, né, que nós encontramos de foraminífero com carapaça de sílica ou carbonato de cálcio, que é chamado simplesmente por teca. Tá certo? Aqui alguns aspectos interessantes sobre estruturas que nós vamos encontrar nos protozoários. O vacúolo é uma adaptabilidade interessante no que se diz respeito ao ambiente, porque o ambiente normalmente tem muita água, então esses vacúolos eles vão receber esse aporte d'água e dar uma certa resistência a esses organismos. Citóstoma é o início da formação de uma estrutura que vai promover a entrada de nutrientes. Citoprígio ou citoprócito citocelo, prócito quer dizer anos, é por onde sai o resíduo, né? Por onde o organismo ele faz plasmocitose, uma denominação mais antiga. Espera aí, rapidinho isso. Oh, delícia esse suquinho. Tá? Voltando aqui, ó. Uma denominação mais antiga chamava-se defecação celular, tá certo? Tricocistos são esses cistos aqui, ó. Lembra? Eita, eu nem mostrei para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Citóstoma. Deixa eu colocar o ponteirinho para você acompanhar comigo. Ó, citóstoma. O nutriente entra por aqui, ó. Citoprígio. O citopígio, tá certo? Por onde o nutriente, o resíduo, ele sai, seria o ânus do organismo. Tricocistos são estruturas que vão viabilizar exatamente, são estruturas de proteção do organismo, né? Quando ele é estimulado, ele libera essas estruturas. Em alguns grupos, mais de um núcleo, tá certo? Alguns grupos vão apresentar macro e micronúcleo. Excreção e respiração
por difusão e a digestão também por pinocitose ou fagocitose. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês um rizópoda, né? Apresenta ectoplasma e endoplasma, a parte mais interna, né? Deixa eu colocar aqui o ponteirinho, né? A parte mais externa é o ectoplasma, a parte mais interna é o endoplasma, e a alimentação a gente já havia falado que ocorre por fagocitose, tá? Beleza? Outro ponto aqui importante que eu coloquei para vocês: a morfologia desse grupo é transparente e com a visualização em microscopia óptica é possível você detalhar exatamente esse tipo de aspecto. Olha lá, coloquei mais para vocês que os pseudópodos são falsos pés, a gente já havia comentado um pouco antes, né, nessa mesma aula. Vivem em folhagens e sobre o lodo, captando exatamente esses nutrientes que ficam agregados, tá certo? Reprodução por divisão binária. Então, muito simples, o organismo no momento de dividir, ele multiplica exatamente essa quantidade, essa carga genética, e ocorre a divisão da célula. Tranquilo? Simples, fácil, objetivo desse jeito. Aqui você tem o grupo dos mastigófora, os flagelados, apresenta ecto e endoplasma, alimentação por fagocitose, simples, a gente já sabe que é o organismo quando ele fagocita, né? Apresenta membrana ondulante. Essa membrana, ela tem uma continuidade com o flagelo, né? Então, como eu já havia falado para vocês, esse mastigófora, esse mastix, ele vem do grego, quer dizer chicote, e o chicote é nada mais nada menos que a estrutura de locomoção. Apresenta cinetoplasto, organela que contém material genético, tá bom? Apresenta-se também na forma de cisto, perdendo o flagelo em alguns organismos, tá certo? Aí é um exemplo do Trypanosoma cruzi, uma foto de microscopia eletrônica simplesmente fantástica, né? Você vê o organismo aí no plasma e consequentemente as hemácias. Vamos ver mais um aqui, ó, de ciliados, para a gente fechar a nossa aulinha. O principal organismo que é abordado é o paramécio, né? O paramécio, fala em ciliado, a gente só fala em paramécio. Características: no caso, encontramos organismos mais complexos. O vacúolo pulsátil, ele efetua a regulação osmótica. A gente falou agora há pouco sobre essa regulação osmótica, pelo fato de ele se instalar em ambientes mais úmidos, em ambientes que tenham água. E, normalmente, esses organismos eles devem ter adaptabilidades estruturais para receber esse aporte, para não estourar, né? Se você analisar, exemplo, bactéria não está nesse grupo, é do reino Monera. Mas quando você fala em bactéria, quando um antibiótico é utilizado, né, o antibiótico ele vai diminuir exatamente a resistência da parede celular bacteriana, onde você vai encontrar peptidoglicano, N-acetilglicosamina, mureína, ácido murâmico, então proteína M, ou seja, vai apresentar uma gama enorme de estruturas. Quando o antibiótico ele chega, ele consegue quebrar principalmente a parte que tem o peptidoglicano. Essa parte ela dá certa rigidez à parede celulobacteriana, e quando ela consegue receber esse aporte d'água, ela estoura, né? Então é importante para, no caso dos ciliados, eles vão apresentar essa osmorregulação a partir dos vacúolos. Apresenta tricocisto, já havia comentado para vocês qual a função. Apresenta 2 núcleos, né? Um núcleo para reprodução e outro que está relacionado exatamente ao processo ao metabolismo basal do organismo, tá? Alguns promovem fixação ao substrato. O substrato a gente diz ao solo, né? Núcleo, olha lá o que eu coloquei para vocês. Regulação, né? Quando a gente fala sobre o micronúcleo, relacionado à reprodução. Quando falamos sobre o macronúcleo, atividade
metabólica. Beleza? Então, amores, pessoal, é uma aula mais extensa, né? Mas se você observar direitinho, é um conteúdo que é uma parte introdutória que é importante que vocês tenham todas essas nuances, todas essas características desse grupo. Perceba que um dos fatores de classificação é exatamente a estrutura de locomoção, tá certo? Um aspecto interessante no que se diz respeito ao processo evolutivo é a compartimentalização que esses organismos eles apresentam, coisa que você não encontrava e que nós não encontramos na realidade no reino Monera, no grupo das bactérias. Beleza? Então, a gente fica por aqui essa primeira aula sobre protozoários. Depois tem todas aquelas doenças que são as protozooses, são muito importantes, os ciclos, os tipos de protozooses, prevalência, onde ocorre mais, quais são aquelas doenças que ocorrem com muita frequência aqui no Brasil, né? Então a gente fica por aqui, fica com Deus e tudo de bom para tu.